Vamos lá? Tá tendo um show aqui perto de casa e eu espero que isso não interfira muito aí, fazendo um ruído de fundo. Bom, então retomando a apresentação do Splatter, eu agora vou falar das bandas de Splatter misturadas com Death Metal. E Splatter misturados com Death Metal ou aquela outra coisa que eu inventei só para fins de apresentar aqui algumas bandas aqui nesse vídeo de Splatter, o tal do Death Metal cadavérico. O que seria esse Death Metal cadavérico? Eu falei disso lá quando eu fiz o vídeo de apresentação de toda essa série do Splatter, mas eu só vou recuperar o que eu disse lá. Esse Death Metal cadavérico seria o seguinte: são bandas que, embora não sejam de Splatter, não são bandas de Splatter, são bandas de Death Metal, mas elas têm que ter três coisas ao mesmo tempo para entrar nessa minha categoria: afinidade próxima com a estética do Splatter, ou seja, letras, esse tipo de coisa, né? Capas, assim, que tem uma afinidade grande com a temática do Splatter. A sonoridade também tem que ser grave e tem que ser podre. Então, se a sonoridade já for mais aguda, eu já não vou colocar nesse negócio que eu estou chamando de Death Metal cadavérico. E também tem que ter muitas partes grind. Se não tiver partes grind, também não entra nisso que eu estou chamando aqui de Death Metal cadavérico. E só para dar um exemplo, por exemplo, de uma banda que talvez pudesse entrar nessa coisa que eu estou chamando, porque tem partes grind e tem afinidade com a estética do Splatter, só que ela não tem uma sonoridade grave e imunda, por isso que eu não incluí aqui nesse grupo, é o Cadáver da Noruega. Só para dar um exemplo, né, de banda, por exemplo, que não entrou, né? E assim, esse negócio que eu tô falando de Death Metal cadavérico, isso aí é bom esclarecer. Eu não tô querendo criar um gênero novo, não é isso. Eu só tô falando desse tipo de banda para justificar por que bandas assim, que são claramente de Death Metal e não de Splatter, eu estou apresentando num vídeo que é sobre Splatter e não sobre Death Metal, né? Foi só para justificar a entrada dessas bandas que eu vou citar aqui, só para isso. Bom, então vamos lá. A primeira banda que eu vou apresentar, então, desse gênero Splatter Death Metal, talvez seja a banda mais importante de todas essas que eu vou mostrar para o Splatter. E eu estou falando do magnífico Pungent Stench. Pungent Stench da Áustria. Uma banda que originariamente, né, a gente pode até dizer que ela esteve mesmo dentro do movimento Splatter, mas que rapidamente ela se bandeou para o Death Metal, mesmo que tenha conservado, né, alguma coisa do seu passado Splatter. E quais são os materiais relevantes do Pungent Stench dentro dos critérios que eu adotei para essa apresentação? São os seguintes: a demo Mucus Secretion de 88, o split com o split LP com o Disharmonic Orchestra de 89, clássico esse split, é uma dos splits mais importantes, tanto do Splatter, para a história do Splatter, como também para a história do Death Metal. O EP, cara, que EP maravilhoso, né? Extreme Deformity de 89, um split deles com o Benediction, que tem uma música só. O DB, For God Your Soul, For Me Your Flesh, que eu mostrei ali, de 90. Aí depois tem um EP lançado só no Japão em 91. E o segundo disco do Pungent Stench, que é o Being Caught Buttering, que foi lançado em 91. Esse segundo disco do Pungent Stench já assim tem bem menos relevância para o Splatter, né? Ele já é um disco até que já até ultrapassou um pouco até o Death Metal mesmo, e já tem elementos daquilo que depois se convencionou chamar de Death and Roll, né? Já tem uns groove assim, né? Dessa onda Death and Roll. Bom, então eu vou mostrar agora aqui os materiais que eu tenho do
do Pungent Stench. Esse aqui é o lançado, é o primeiro, né? For God of Me Your Flesh, do Pungent Stench, lançado no Brasil pela Rock Brigade e pela Devil, distribuído pela Devil. Eu também tenho o segundo em versão nacional, também lançado pela Rock Brigade Devil, é a mesma parceria. Aqui a capinha atrás. Essa é a versão da Rock Brigade, né? A Rock Brigade, ela no início dos anos 90, ela foi uma das responsáveis, inclusive, por popularizar o death metal do Brasil, fazendo licenciamentos muito importantes de muitas bandas estrangeiras, inclusive bandas bem underground. Bom, agora vamos começar a mostrar os lançamentos que eu tenho gringos do Pungent Stench. Esse aqui é um dos vinis que eu mais tenho, assim, carinho e orgulho de ter na minha coleção. Orgulho talvez seja um pouco bobo usar essa palavra, né? Mas colecionador também tem orgulho da sua coleção. É o split do Pungent Stench com Disharmonic Orchestra. Esse aqui é um first press da Nuclear Blast. Tá aqui o encarte. Esse é o lado do Pungent Stench. E esse aqui é o lado do Disharmonic Orchestra, que também é uma puta banda, né? Puta banda. Mas aí o Disharmonic Orchestra é death metal, death grindcore, né? Não tem interesse aqui pro que a gente tá falando nesse vídeo. Então tá aqui. Tem uma versão desse First Press em vinil colorido, que é ainda mais legal. Mas esse eu não tenho, a versão é vinil preto mesmo. Vamos seguir mostrando os materiais aqui. Isso aqui é uma coleção que saiu lá fora. Essa aqui tem um material inicial do Pungent Stench, a primeira demo, uns EPs. É isso que você vai encontrar aqui. Chama First Recordings. Essa aqui é uma press da inglesa Back on Black. O vinilzinho aqui eu acho que é preto, ele tá fechado ainda. Aliás, mentira, não tá fechado, não tá aberto. Tá aberto. Deixa eu ver se o vinil é... Ah não, ó. Falei que o vinil era preto, mas não é não. O vinil é transparente, olha só. Da Back on Black. Essa Back on Black é meio complicada, né? Esse selo, ela é especializada, praticamente só lança coisa em vinil, tem uma coisinha ou outra lançada em CD, mas assim, os lançamentos mais antigos, principalmente da Back on Black, tem uma qualidade comprometida, né? Tanto uma qualidade gráfica também, quanto sonora. É bem questionável os lançamentos antigos da Back on Black. E... por conta disso, inclusive, ela ganhou uma certa assim, reputação de não muito confiável, os lançamentos dela, principalmente os lançamentos mais antigos. Parece que de uns anos para cá, eles ficaram mais sérios e os lançamentos dele agora já estão assim, pelo menos eu não noto já, né? As cores, por exemplo, né? Porque antigamente os lançamentos dele, tem um, por exemplo, do Dismember, que a Back on Black lançou, cara, que tá tudo estourada a cor atrás, assim, um negócio porco, cara, inacreditável como é que os caras fizeram um negócio daquele, né? Um negócio todo porco, assim, a cor estourada, isso para não falar de alguns problemas que às vezes dá no áudio mesmo, né? Então, assim, essa gravadora, esse selo Back on Black, lança muita coisa em vinil, mas você precisa ter um pé atrás. Se o lançamento da Back on Black for alguma coisa mais antiga, e por mais antigo, eu digo aí até 2015, por aí, cuidado. Pode ser coisa mal feita, né? Triste isso, né? Os caras fazem um negócio feito para colecionador e tudo e faz mal feito, cara, que coisa, né? Mas infelizmente a Back on Black tem esse problema. Felizmente até eu falei esse negócio do Dismember aí. Para quem não sabe, os primeiros do Dismember, os dois primeiros e o EP do Dismember acabaram de ser relançados em vinil pela Century Media e dessa vez a edição parece que tá bacaníssima. Vai dar pra gente aposentar aquela versão porca da Back on Black em vinil. Bem, mas isso aí é só um PS. Vamos seguir aqui mostrando as coisas. Agora, ó, isso aqui bacana demais, cara. First Press
alemão da Nuclear Blast, First Press, do Pungent Stand, For God, Your Soul, For Me, Your Flesh. Tá aqui. Deixa eu mostrar o encarte, como a gente tem pedido aí para eu sempre mostrar o encarte, então vou mostrar o encarte. Vamos ver o que tem aqui no encarte. As letras, encarte simples, e do outro lado os caras do Pungent Stand e aquela tank list e essas coisas. Encarte simples do Pungent Stand, do primeiro do Pungent Stand, esse First Press que eu tenho aqui. Eu tenho também um relançamento da Back on Black, e do outro lado tem essa capa aqui. E essa capa aqui tem uma história interessante para contar dessa capa. Muita gente sabe disso, mas deve ter muita gente que não sabe, então eu vou contar. Quando eles foram fazer o relançamento disso aqui, porque teve a primeira prensagem disso aqui, do primeiro de estreia do Pungent Stand. Quando eles foram fazer um relançamento, né, do primeiro, do Pungent Stand, porque o primeiro do Pungent Stand, claro, tem a First Press em vinil e a First Press em CD. Mas assim, isso rapidamente esgotou, inclusive esse CD First Press desse disco aqui é raríssimo, não sei por que aconteceu isso, eu não sei se a Nuclear Blast fez um lançamento mais curto do que ela costumava fazer com outras bandas, não sei o que foi. Sei que é raríssimo o First Press do primeiro do Pungent Stand em CD. Ouso dizer até que eu acho que é mais raro do que o vinil. E eu mesmo não tenho na minha coleção o First Press em CD, eu tenho o vinil, que eu mostrei, mas em CD eu não tenho. E aí o que aconteceu? Quando eles foram fazer os relançamentos desse primeiro disco na sequência, sei lá o que diabo que os caras arrumaram, mas eles perderam da master original, né? São, eu acho que 8 músicas, né? 8 músicas. Eles perderam três faixas. 3 faixas desapareceram, eles não conseguiram mais achar nas masters. E aí eles tiveram que regravar. Só um momento que o meu cachorro começou a latir agora, eu vou dar só uma paradinha e já retomo em seguida. Um momento só. Bom, então como eu estava dizendo, né? Deu algum defeito lá na master dele, não sei o que foi. Eles perderam 3 faixas da gravação original. E aí o que aconteceu? Eles regravaram 3 faixas do disco de estreia e todos os relançamentos seguintes do primeiro do Pungent Stand, depois do First Press em CD, foram nessa nova, com essas 3 novas faixas regravadas, né? Cara, porra, você regravar 3 músicas, mesmo que assim tenha sido num intervalo pequeno, né? Eu acho que porque o primeiro do Pungent Stand é de quando? É de 90, né? Ele é de 90 e eu acho que eles fizeram essa regravação em 93, mas já não era o mesmo espírito e tu percebe isso ouvindo as faixas regravadas, que não era mais o mesmo espírito, não era mais bem exatamente a mesma sonoridade. Então assim, perdeu realmente, né? Aí virou até um fetiche esse primeiro CD, esse First Press desse CD, né? Com a gravação integral, né? Com as faixas, todas as faixas na gravação original. Mas enfim, depois de passar muito tempo, finalmente eles conseguiram recuperar essas 3 faixas e aí relançaram finalmente o primeiro do Pungent Stand com a gravação toda original, com as 3 faixas originais e aí inclusive com as mixagens originais, fizeram um relançamento com o disco integral mesmo, uma repress mesmo daquele lançamento de 1990. Mas aí o que aconteceu? Eles lançaram essa edição aqui que tem as 2 versões. Tem a versão original de 1990 e a versão de 1993, que é essa que está remixada, remasterizada e com 3 faixas regravadas, que aí saiu com essa capa aqui. Eles mudaram a capa, né? Mudaram dessa aqui para essa aqui. Inclusive essa aqui é muito mais legal, né, cara? Capa splatter mesmo, não é esse negócio aqui, né? Essa coisa meio sexual deles, que eu acho muito inferior, né? Tanto do ponto de vista da concepção, quanto do ponto de vista do som, eu acho muito menos radical do que essa fase aqui. Essa fase aqui do
Pungent Stench mesmo, do splatter puro, é que eu acho maravilhosa. Bom, então tá. Então é esse um dos relançamentos que eu tenho da Back on Black. Eu tenho também um First Press do segundo disco do Pungent Stench, está aqui. Nuclear Blast, tá, esse aqui é da Nuclear Blast, né? Um vinil alemão, First Press. Deixa eu mostrar o encarte. Aqui uma foto dos caras, do trio, do Power Trio. Aqui do outro lado são as letras. Bom, então tá aqui um First Press do Been Caught Buttering, do Pungent Stench. Aqui eu tenho um relançamento também da Back in Black, né? Essa clássica capa aqui, essa capa é muito peculiar, essa capa, né? Essa arte é muito interessante. E eu tenho também, não é uma coisa que eu tenho muito, da minha coleção aí, das coisas que eu coleciono, é um tipo de formato dos que eu menos tenho, inclusive, mas esse por acaso eu tenho um picture. Tá aqui o picture do Been Caught Buttering, um picture de época. Tá aqui a capa, Been Caught Buttering. E do outro lado, os caras, né? Isso aqui tem até uma coisa, né? Tem aí, se você procurar pela internet, que diabo significa Been Caught Buttering? Porque parece que não é uma expressão nem muito comum, assim, pelo que eu entendi, em inglês, né? E pelo que eu consegui descobrir aí, esse Been Caught Buttering aparece, se alguém tiver outra informação, me corrija aí, mas parece que Been Caught Buttering, e principalmente tendo em vista a imagem que tem na capa, que é essa aqui, é alguma coisa como pego aqui dentro do contexto aqui. Não estou dizendo que essa expressão signifique isso em todas as circunstâncias, mas parece que aqui especificamente, tendo em vista essa capa aqui, significaria algo como pego num ato de homossexualismo. Me parece que é essa que é a tradução de Been Caught Buttering no contexto dessa capa aqui. Se alguém tiver uma outra informação que não seja isso e tudo, por favor, me corrija aí. Porque é uma coisa interessante, né, que eu sempre fiquei atrás. Porque que diabo significa Been Caught Buttering? Mas parece que é isso. Vou mostrar também agora algumas versões em CD que eu tenho. Esse aqui é uma coletânea famosa deles, chamada Praise the Names of the Musical Assassins, que foi uma das primeiras coletâneas do Pungent Stench que apareceu no mercado, e ela tem a famosíssima demo Mucus Secretion deles, e mais alguns materiais de EPs, né? Então, assim, umas coisas mais raras do Pungent Stench. E tem um encarte muito legal, né? Cara, olha essa capa. Sei lá se isso vai dar problema não, mas olha essa capa, cara. Uma coisa erótica, necrófila, antiga, né? Cara, onde é que os caras acharam essa arte para botar aí? Bom, tá aqui o interior, tem as letras das músicas, tem as datas das tours que eles fizeram, aí tem aqui as reproduções dos discos, né, dos EPs, das demos e tudo, um encarte bem legal, conta um pouco da história também e tal, bem legal. Essa é uma compilação mais antiga do Pungent Stench, foi a primeira vez que saiu disponível para, assim, de uma forma mais aberta, que não aquela coisa tão, assim, quase secreta das demotapes, né? Saiu a primeira demo deles, Mucus Secretion, famosa primeira demo dele em formato CD. Vamos ver o que mais que tem aqui de CD. Tenho também uma versão em CD daquele First Recordings. Eu já disse aqui o que é. Eu tenho duas versões do
disco de estreia do Pungent Stench em versões duplas, e no outro disco é a versão de 1993 do disco de estreia, e essa é uma versão europeia e a versão americana. Eu tenho as duas porque, cara, eu gosto tanto de Pungent Stench antigo, que assim, eu comprei a versão americana, eu acho, primeiro, e aí eu vi que a europeia tinha uma faixa a mais. Aí eu comprei a europeia só para ter essa faixa a mais. O nível de fixação que eu tenho com o material antigo do Pungent Stench, o nível de colecionismo. E aqui eu tenho um First Press em CD do Bean Caught Buttering, e aqui eu tenho uma reedição do Bean Caught Buttering que tem de bônus umas faixas ao vivo, e também tem umas faixas, eu acho que é de algum EP deles. Aqui tem duas faixas de algum EP. E eu também tenho uns EPs para mostrar do Pungent Stench. Vamos lá. Eu tenho duas versões do Extreme Deformity. Essa aqui foi a primeira que eu consegui, mesmo lá na década de 90 que eu consegui isso aqui. Eu acho que essa capa aqui é um Xerox. Eu acho que é um Xerox isso aqui. Então, tecnicamente, a capa seria um bootleg, né? Mas o vinil é original. É um vinil amarelo. Um vinilzinho amarelo. E eu tenho também uma outra cópia, que essa aqui eu peguei, inclusive, uma vez que eu fui nos Estados Unidos, num show, tinha um cara vendendo lá umas raridades, aí tinha essa aqui, eu falei, porra, cara, eu vou comprar, porque essa aqui agora eu consigo finalmente a capa original e não xerocada. Então eu comprei essa para ter uma capa original. Essa aqui, o vinilzinho já é preto. E tenho também um outro EP deles, de época, deixa eu ver que ano que é mesmo esse EP aqui, que é um EP, porque aquele Extreme Deformity é de 89, o EP, e esse que eu vou mostrar aqui, que é um split com o Benediction, é de 90. É um split com o Benediction, e a faixa do Pungent Stench é Blood, Pus and Gastric Juice, que é do primeiro, né, do For God. Tá aqui os EPzinhos. Bom, já mostrei o Picture. E agora a última coisa do Pungent Stench que eu tenho para mostrar é isso aqui, ó. Eu tenho uma caixinha de fitas do Pungent Stench, lançado nesse boxinho. Foi lançado pela Floga da Grécia. Olha aqui. Tem aqui as tapes com a fase inicial do Pungent Stench. Tem aquele First Recordings, né? Que são as primeiras gravações. Tem a demo Mucus Secretion e uns EPs. Depois tem o Debut, o For God. Depois tem o Bean Caught Buttering. Aí depois tem dois discos que eu já não gosto do Pungent Stench, que é aquele, como é que chama, cara? Não sei o que, Psychotronic Beats, né? Isso aqui eu já não gosto, essa fase assim, meio rock, death and roll, com esses temas sexuais, né? Que aí o Pungent Stench entrou nesse negócio de sleaze, né? Essa atmosfera de sleaze que substituiu a atmosfera original de splatter, cara. Eu assim, acho que caiu demais a qualidade do Pungent Stench. E aqui tem seria o quarto disco, né? O Club Mondo Bizarre for Members Only, que também não me interessa. O Pungent Stench que me interessa mesmo é até os dois primeiros discos, e principalmente o do primeiro disco para trás. Bom, então tá aí o fantástico Pungent Stench. E só para falar, né, eu disse que eu não faço aqui, eu não tô nessa apresentação de splatter, dessas bandas de splatter, do material de splatter. Eu tô com uma apresentação mais de colecionista e de divulgador, assim, né? Não tô, assim, fazendo muita crítica e tudo, né? Senão esses vídeos não terminam nunca. Então tem que ser uma coisa mais restrita. Mas só queria fazer um comentário sobre o Shrink, né? O Shrink do Pungent Stench. Cara,
quando você ouve uns riffs que ele faz, por exemplo, como você pega em Extreme Deformity, olha, eu arriscaria dizer que o guitarrista do Pungent Stench, Max Schreck, né? Se o Tony Iommi fosse nascer de novo e tivesse nascido agora não numa atmosfera de doom metal, doom rock, enfim, naquela atmosfera que havia do som dos anos 70, né? Quando ele gravou as coisas clássicas, final dos anos 60, começo dos anos 70, mas ele tivesse nascido aqui, nessa época em que o death metal estava surgindo, cara, ele soaria muito próximo com o que esse cara faz, com o Schreck faz no Pungent Stench. Essa, por exemplo, esse riff de entrada de Extreme Deformity, cara, pra mim é o Black Sabbath transformado numa banda de death splatter. É o mesmo tipo de composição, mas dentro de um zeitgeist musical, vamos dizer assim, de death metal, de splatter. Cara, que coisa maravilhosa que eram os riffs e os timbres que esse cara do Pungent Stench, né, Max Schreck, não é esse o nome dele? Eu acho o nome dele difícil de falar. Bom, enfim, vocês sabem de que eu tô falando. Cara, que coisa genial que era esse sujeito, né? E ele, pra mim, ele assim, tem tudo a ver com esse tipo de construção que o Tony Iommi fazia no Black Sabbath, mas dentro de uma atmosfera death splatter.